Olá a todos os amigos e a todas as amigas. O nosso abraço a todos vocês. Desejamos que todos possam estar bem em mais um momento de encontro em que aqui estamos trazendo a mensagem da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje iremos falar sobre o capítulo de número 142, cujo título é No Bem de Todos. Nós vamos trazer a mensagem que Emmanuel interpreta, trazendo um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que afirma o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, Paulo aqui, nessa carta que ele encaminha aos Hebreus, ele traz essa informação, ou relembra isso, essa fala de Jesus, em que ele afirma que não nos deixará e nem nos desamparará. E isso é uma verdade. Nós que somos cristãos, que nos afirmamos cristãos e que temos em Jesus aquele mestre que nos guia, temos em Jesus o modelo para as nossas vidas. De fato, são diversos os exemplos, são diversas as situações em que nós passamos intimamente mesmo, que percebemos de fato, sentimos de fato a presença benfeitora. Acreditamos que seja Jesus, muitos acham que é o próprio Cristo. Na doutrina espírita a gente entende que são enviados do Mestre, são espíritos valorosos que trabalham para esse nosso Mestre, que é o nosso guia, o nosso modelo. E então nós gostaríamos de reforçar essa certeza, em que nós temos Jesus como nosso guia e como nosso modelo. Então vejamos o que Emmanuel nos fala sobre esse trecho da carta de Paulo aos Hebreus e a interpretação que ele traz para essa passagem. Encarna-se e reencarna-se o Espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Então ele nos afirma aqui que a reencarnação tem por objetivo o nosso aperfeiçoar-se, o aperfeiçoamento humano no rumo das instâncias superiores do universo. O objetivo é esse aperfeiçoamento enquanto seres, enquanto espíritos imortais, que nos conduzirão a patamares mais altos na evolução. Então, as experiências reencarnatórias, elas nos proporcionam isso. Claro, para isso a gente tem que fazer bom uso daquilo que nós estamos recebendo como uma misericórdia divina, A própria reencarnação em si já é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo o recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. De fato, a gente, mesmo se afirmando religiosos, cristãos, que confiamos em Deus, a gente ainda tem um apego muito grande a esses bens transitórios. A gente ainda tem um apego muito grande a essas questões materiais que são os condutores das nossas necessidades no corpo físico. Mas há uma diferença muito grande entre nós necessitarmos desses bens materiais para o uso
nosso uso aqui de forma moderada, e há uma diferença quando nós deixamos ser usados por esses bens. É quando a gente busca isso de forma exacerbada, acaba se encarcerando nessa avareza, querendo reter mais e mais esses recursos amoedados, e criamos para nós tantas necessidades. Se temos um lar onde podemos ter o nosso conforto, o mínimo que seja, queremos um lar ainda maior e ainda mais confortável. Tem algo de errado nisso? Não tem, desde que isso não se torne o primordial na vida da gente. É claro que uma pessoa que está vivendo na miséria, num barraco, sem água potável, sem o mínimo de estrutura básica necessária, é claro que a pessoa deseja, almeja viver em um local com uma estrutura muito melhor, e é justo que se tenha isso, e que deveria ser um dever de todos nós contribuir para que isso fosse almejado, fosse alcançado por todos, né? Mas, assim, enquanto nós temos uma parcela significativa vivendo na miséria, nós temos um número reduzido, um número menor de seres humanos que detêm muitos recursos, detêm muito da riqueza que contém num determinado país ou no planeta como um todo, né? E aí a gente vê as diferenças, né? A gente vê o abismo que é entre as classes sociais, e o que gera violência, gera uma série de coisas, né? Claro que isso não é necessariamente o gerador da violência, mas é um dos fatores, né? Porque o que de fato gera a violência é quem nós somos, né? Se eu sou uma pessoa violenta, se eu sou uma pessoa ligada ainda dentro de mim existe a raiva, o ódio, o rancor, a ira, eu certamente em algum momento isso vai ser extravasado, né? Então eu preciso me aperfeiçoar, obviamente, no campo moral. E a partir disso a gente busca as conquistas do campo material. Primeiro buscai o reino de Deus e tudo virá por acréscimo. Então a gente faz essa ressalva no sentido de que há sim essas diferenças sociais que são abissais, absurdas, arbitrárias, e que quem detém esses recursos em grande quantidade poderia sim, deveria na verdade, criar situações, estabelecer metas de auxílio, de amparo a esses outros que vivem na miséria, né? Gente que não tem nenhum lar direito, quantos e quantos estão nas ruas, passando as maiores privações, né? O dono do pomar não correrá dos frutos, senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Então vejamos que nós falamos anteriormente do que é feito por alguns grupamentos familiares ou alguns seres humanos em específico que detêm uma riqueza assim enorme, e o objetivo é se tornar a pessoa mais rica do mundo, acima de qualquer coisa, a qualquer custo. Que benefício trará? O que isso oferecerá para essa pessoa de novo, a não ser acumular, acumular e acumular? Aí ficam criando as mais diversas situações para fazer uso daqueles recursos. Por que não age nesse campo aqui? Por que não liberta os seus valores
em louvor do trabalho que ele dignifica, criando novas possibilidades para um número maior de pessoas, que cada um possa se manter, se sustentar através da sua própria força de trabalho. Da educação, porque não há um investimento maior em educação para tirar as pessoas da ignorância? Porque para quem detém o poder é importante ter o ignorante, é importante ter aquele semi-analfabeto ou apenas alfabetizado. É importante para ele ter as pessoas que não conheçam quais são os seus direitos e os seus deveres, né? Procuram nos ensinar apenas os nossos deveres, mas procuram escamotear, esconder os direitos que nós somos detentores. E não há um investimento devido na educação. Da beneficência, né? Que custaria? Quantos hospitais que necessitam, que trabalham atendendo as pessoas mais pobres, mais miseráveis? Não falo nem dos hospitais públicos, e nem dos privados, mas dos hospitais filantrópicos, que são muitos, né? Então, por que não dar uma sustentação maior para esses locais? As instituições, as ONGs, as organizações não governamentais que trabalham amparando as pessoas em situação de rua, que vivem na miséria, né? Então, por que não utilizar-se da fraternidade, dessa fraternidade que nos transforma? Então, atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Então, ele nos chama a atenção aqui, o que nós já havíamos falado, de que a gente atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem. Busquemos, né, acalentar os nossos ideais de melhoria, isso é legítimo e é dever de cada um de nós buscar, assim, um aprimoramento e uma melhoria mesmo no campo material. Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado, repetimos, é querer tomar posse de muitos bens com o único objetivo de se tornar mais rico e mais e mais e mais. Não levaremos absolutamente nada daqui, nem mesmo esse organismo material que recebe o espírito como uma vestimenta que se utiliza dele para o aprimoramento em cada processo reencarnatório. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Por mais que tentem encontrar fórmulas de rejuvenescimento, de manutenção do corpo físico o mais jovem possível, mais uma vez repito, não tem nada de errado nisso, mas desde que isso não se torne algo vicioso, né? É natural que a gente busque saúde, que a gente busque o equilíbrio do nosso organismo físico, mas desde que isso seja de maneira saudável, não com o objetivo de atender uma vaidade tola que nós realmente temos ainda, né? Então, e todos envelheceremos, todos aqueles que chegam, que têm essa dádiva, que conseguem envelhecer, e todos passaremos pelo portal da morte. Não tem, pode durar 100 anos, 120 anos, 80, 10, 5, mas nós passaremos, todos, sem exceção. E mais uma vez, não levaremos absolutamente nada do campo da matéria, a não ser aquilo que nós construímos e produzimos no campo da fraternidade, no campo do amor ao próximo. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará.
Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Então, quando nós optamos por buscar de forma desenfreada amealhar única e exclusivamente esses bens materiais, esquecendo o que de fato é importante e necessário, que é a fraternidade, o amor ao próximo, nós vemos diversos exemplos nas nossas reuniões mediúnicas que a gente frequenta às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras a gente recebe pelo menos um espírito, um desencarnado, informando do quanto que perdeu tempo em busca de riquezas, esqueceu de cuidar da própria família, esqueceu de cuidar dos próprios filhos, da própria companheira ou do companheiro. Normalmente são espíritos que viveram uma experiência no corpo físico humano, masculino, que contam essas histórias. Lamentavelmente, isso ocorre muito mais, numa frequência muito maior em nós que estamos no corpo físico masculino, nas encarnações que vivemos. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, cuidar dos nossos filhos, cuidar daqueles que estão ao nosso derredor, oferecer todo o carinho e afeto que pudermos. Esse é o bem que ficará resguardado, que ficará registrado na memória dos nossos filhos e daqueles com os quais nós convivemos. E é isso que nós conseguiremos levar quando encerrarmos o nosso período reencarnatório e retornarmos para o plano espiritual. Nos preparar mais uma vez para um novo retorno ao corpo físico. E nesse processo de idas e vindas a gente vai se aperfeiçoando, conhecendo mais sobre as mensagens do Cristo, sobre as mensagens de Deus que nos levarão um dia a chegar a uma condição de espírito puro. Que Deus nos abençoe, meus amigos e amigas. O nosso abraço fraterno a todos vocês e até o nosso próximo encontro.